Muito bem, já estão conectados conosco o Roberto Freire, ex-deputado, presidente nacional do Cidadania. Muito boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista, Roberto Freire. Muito obrigado aí pelo convite. É uma satisfação estarmos aqui com você. Estamos aí à disposição. Excelente. Também dou as boas-vindas aqui ao Paulo Penteado, procurador-presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Boa noite, Paulo. Obrigado pela presença. Boa noite, Cláudio. Obrigado pelo convite. Boa noite, deputado Roberto Freire, presidente do Cidadania. Boa noite. Bom, eu vou aproveitar já e começar provocando aqui um pouquinho o Roberto Freire, que foi às redes sociais esses últimos dias defender que o Ministério Público tenha controle, algum tipo de controle. E eu coloco a questão, já que o controle me parece que já existe via CNMP. Esse controle não está sendo exercido de maneira eficaz, Freire? Olha, primeiro que tudo, não existe nenhuma instituição, por mais importante que seja, que não tenha seu regimento, seu código de ética, por exemplo, e que não tenha limites na sua atuação. Competências constitucionais dos próprios poderes limitam suas atuações. No caso do Ministério Público, há muito tempo que se vem lutando por isso. Eu quero, inclusive, iniciar dizendo que posso falar em relação ao Ministério Público, até porque, como constituinte, eu fui um dos responsáveis exatamente por dar ao Ministério Público essa sua nova configuração, essa sua nova autonomia, competência, que foi tão importante para o Brasil a partir do regime constitucional de 1988. Constituinte que fui, participei ativamente disso. Participei ativamente, por exemplo, quando discutimos uma PEC em que a investigação também cabível e tendo como competência o Ministério Público fosse constitucionalizado em função de uma decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, naquela oportunidade ministro, que retirava essa capacidade e esse poder em função, inclusive, do episódio lá de Santo André, do Celso Daniel, da morte do Celso Daniel. Então, tenho condições aqui de falar que é necessário que se crie um regimento e que não se permita, por exemplo, a continuidade de que o Ministério Público nenhum código de ética tenha para os seus membros. Isso, evidentemente, é uma diminuição do papel do Legislativo, que deveria já ter, há algum tempo, regulamentado toda essa situação de atuação do Ministério Público. É evidente que essa PEC tem, na sua origem, algo que significa intervenção e interferência completamente indevida e descabida. Em alguns aspectos, no seu texto original, tínhamos algo que era inadmissível. E me parece que isso já foi, em função da tramitação, resolvido. Foi retirado algumas dessas interferências completamente indevidas que atingiam, efetivamente, a autonomia funcional do Ministério Público. Do ponto de vista administrativo, nós estamos conversando do Conselho Nacional do Ministério Público, que é exatamente o órgão que atua como o órgão que administrativamente impõe limites à atuação do Ministério Público, do ponto de vista administrativo, não na sua capacidade de ofício. Nesse sentido, o Cidadania vem discutindo e tem tido um papel importante, junto com outros membros do Ministério Público, para tentar construir algo que resguarde a autonomia, que é importante como instituição na República Brasileira, e digo isso com toda tranquilidade, mas, evidentemente, não pode ser uma instituição intocável, imaginando que pode existir sem que haja qualquer regulamentação constitucional como é a pretendida pelo Congresso Nacional. Muito bem, deixa eu passar a palavra aqui para o Paulo Penteado. Por favor, Paulo, pode responder e se manifestar em relação ao que o Freire disse. Cumprimentar o nosso deputado constituinte, sua luta em favor do Brasil e do próprio Ministério Público,
na formatação que nós temos hoje. Deputado, o Ministério Público tem regramentos para seus membros, que são impedimentos, deveres e proibições, que começam na Constituição Federal e são estabelecidas nas suas leis orgânicas do Ministério Público da União e do Ministério Público dos Estados, que traz as obrigações e as faltas funcionais de seus membros. Claro que toda instituição pública pode e deve ser aprimorada. O Conselho Nacional de Justiça, ele aprovou o Código de Ética da Magistratura. Nós não somos contra. Aliás, somos favoráveis a um Código de Ética para o Ministério Público, que vai ter, em verdade, os seus pressupostos nos deveres, impedimentos e obrigações que já estão lá na Constituição e que já estão nas leis orgânicas. O aprimoramento, ele deve ser feito, mas sempre com a cautela de manter. Isso não é uma prerrogativa pessoal dos membros do Ministério Público, isso é uma garantia da sociedade. Manter a autonomia do órgão. Autonomia não é autocracia, não significa estar acima de outros órgãos públicos. Não, mas ter a sua regência de acordo com a Constituição e de acordo com as leis. E manter a independência funcional dos seus membros. Até porque promotores e procuradores, eles atuam na fase pré-processual e depois do processo, sempre o controle mais importante, que é o controle de mérito feito pelo Poder Judiciário, Cláudio. É justamente essa questão que eu gostaria de aproveitar como gancho. De fato, você já tem o controle não só do CNMP, como também do próprio o controle de mérito, o controle das ações, do próprio trabalho do Ministério Público, que é o controle feito pelo Judiciário, nos seus casos específicos. Freire, a gente está vendo que a PEC, e me parece que você concorda com isso, a PEC 05, ela tem alguns artigos que eles extrapolam em muito essa sua preocupação, né, com um certo controle da atuação do Ministério Público. Nós estamos denunciando isso há algumas semanas, né? Podemos citar, lançando mão aqui até dos manifestos das associações, das entidades. Tem um abaixo-assinado que já conta com a assinatura de mais de 3 mil integrantes do Ministério Público, e que tocam justamente no ponto da indicação do Corregedor Nacional pelo Congresso, né? Da própria revisão de atos administrativos, que poderia submeter aí o Ministério Público a uma atuação do CNMP na atividade fim, na atividade finalística, né? O que obviamente não é possível, e também o aumento da participação de indicados políticos no CNMP. Você concorda com esses artigos? O que você acha que está extrapolando, que deveria permanecer dessas propostas? Olha, esses artigos estavam e constavam, me parece, no primeiro relatório que foi apresentado pelo relator. Questão da designação do corregedor, uma certa interferência no dever de ofício do membro do Ministério Público e não o Conselho no campo administrativo, e me parece que nesse último já muito disso foi retirado. Aliás, isto foi retirado, né? Você não tem mais essa interferência na autonomia de você designar, por exemplo, o corregedor pelo Congresso Nacional. Isso não é nenhuma competência legislativa de você nomear corregedor das instituições. Ninguém nomeia corregedor de nenhum dos poderes e nenhuma das instituições. As instituições, no caso do corregedor, têm que ter a sua própria autonomia garantida, que a correção será feita pela própria categoria, pela própria instituição. Isso foi retirado. Não adianta mais discutir sobre isso. Isso me parece questão vencida. Nós precisamos saber se é necessário ou não uma regulamentação dando maior transparência à atividade do membro do Ministério Público.
nós tivemos aí, olha, e quem está falando aqui é alguém que não admite, por exemplo, e eu não discuto muito isso, mas não admite, por exemplo, que foi feito, inclusive com o Ministério Público Brasileiro, pelo Supremo Tribunal Federal, no episódio da Lava Jato. Teve excessos, mas é evidente que o excesso maior foi a interferência completamente absurda do Supremo ao anular todo um processo que ele próprio anteriormente tinha feito a sua revisão, a sua correção e tinha mantido, em grande parte, toda aquela atividade da Lava Jato. Então, não estou discutindo esse aspecto, eu estou discutindo a necessidade de você dar maior transparência. E não quero dizer que estou falando isso agora. Eu falei, inclusive, com os membros do Ministério Público, quando discutia com eles exatamente a PEC que restaurava a capacidade investigativa do Ministério Público, que tinha sido suprimida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas isso não significa que é algo que independe de qualquer limitação essa capacidade do Ministério Público. Tem que ter transparência para que a sociedade tenha a capacidade de entender a própria atuação que a sociedade precisa garantir, não a partir de se chamar PEC da vingança. Olha, eu não me ligo por isso. Eu não tenho nenhum receio, porque quando eu defendi o Ministério Público e a sua capacidade de investigar, eu também tive abaixo-assinado de delegados da Polícia Civil e Polícia Federal, e que eram mais de 3.000 delegados de polícia, contra o reconhecimento da capacidade do Ministério Público e sua competência para investigar. Então, eu não me sigo por isso. Eu sigo por clara definição do que é a autonomia e a necessidade de prestação da sua atividade perante a sociedade. É inadmissível, por exemplo, que o Ministério Público não tenha um código de ética. Claro, está na Constituição, está nas leis orgânicas, suas competências, atribuições, suas limitações, as suas obrigações, é evidente, mas não tem nenhuma instituição brasileira que possa sobreviver sem código de ética. É necessário e ainda não tem. Então, é nesse sentido que eu estou falando. E até quero antecipar, se não tiver modificação naquilo que significa intervenção, o Cidadania não vai votar a favor dessa PEC. Porque contra... Mas é só para esclarecer. Agora não tem... Olha, ninguém pode estar imaginando que pode estar acima da lei ou não ter lei que possa regulamentar. Eu quero dizer que sou parlamentar, hoje não sou mais, mas sou parlamentar há muito tempo, e essas coisas eu enfrento toda e qualquer reforma, quando eu sei que interesses que podem ser contrariados em reforma geram mobilização. Mas isso é próprio da democracia, e como democrata, eu enfrento o debate, discuto as minhas ideias. E o Cidadania tem importante contribuição exatamente nesse sentido. Deixa eu passar aqui, já que você gosta do debate, eu quero que o nosso participante aqui possa debater também. Penteado. É uma honra, posicione. É uma honra debater com os maiores parlamentares da história desse país. Claro, deputado Roberto Freire, nós vemos aqui uma velocidade legislativa que nem sempre é possível acompanhar aquele que é o texto vigente. Hoje, eu recebi há pouco o que seria uma minuta que teria sido apresentado, o que seria apresentado. Peço desculpas se, eventualmente, essa não for a minuta. Então, antes de falar dessa, eu vou falar da minuta anterior, que está lá no sistema protocolar, que previa a indicação do Corregedor Nacional do Ministério Público, alternadamente, pela Câmara e pelo Senado. Eu não estou falando isso do ponto de vista corporativo e nem de pessoas, mas sim da funcionalidade orgânica das instituições. O deputado Roberto Freire apontou muito bem isso. O Ministério Público seria a única instituição nacional a ter um corregedor indicado externamente. A corregedoria não é só punição, deve punir quando for o caso, mas a corregedoria também é orientação. E para isso é necessário que o colega, além de muita experiência,
conheça a carreira por dentro. Alguns pontos que estavam em relatórios anteriores, depois desapareceram e parece que voltaram agora nessa minuta, também causam muita preocupação, que são a nomeação pelo Procurador-Geral de 2/3 do Conselho Superior de cada Ministério Público. Eu não estou falando do CNMP, eu falo do Conselho Superior de cada órgão, e que tem uma função extremamente importante no resguardo da democracia e da cidadania. Eu vou dar um exemplo. Lembrando, não falo de pessoas, falo de instituições, de modelos. O Conselho Superior é o órgão interno que revê decisões de atividade fim do próprio Procurador-Geral de Justiça. Eu vou dar 2 exemplos antagônicos do antagonista. O Procurador-Geral instaura um inquérito civil contra o governador. Cabe, digo a lei orgânica do Estado de São Paulo, recurso para o Conselho Superior. Ou o Procurador-Geral arquiva um inquérito civil contra o governador. 2 situações diferentes, mas que há sempre um órgão para rever aquela decisão. E é um órgão que tem eleição interna, é um órgão arejado, é um órgão democrático. A partir do momento que o Procurador-Geral possa, se for esta a versão vigente, nomear 2/3 do Conselho, já foi. Suponha-se que isso tenha voltado. Haverá um controle monolítico do chefe da instituição sobre esse órgão tão importante e que julga recursos contra arquivamentos ou instaurações de inquéritos civis em casos contra o meio ambiente, em casos contra consumidores, em casos de saúde pública e inúmeras outras atuações do Ministério Público na defesa dos interesses difusos. Outra situação que veio com esse texto, e me desculpo se não for o atual, a possibilidade do Procurador-Geral nomear o corregedor, não do CNMP, o corregedor de cada ramo do Ministério Público. Hoje, os corregedores são eleitos, não por toda a classe, eles são eleitos pela segunda instância, o que significa também a oxigenação dessa função, que é extremamente importante. Agora, eu me preocupo com isso, eu sou promotor de justiça há 26 anos. Pertenço a uma instituição democrática e que tem, no dizer do Constituinte de originário, a função de defender a democracia. Quando começamos a tornar o processo interno do Ministério Público hermético, isso pode trazer um revés na sociedade. Aliás, há um conflito de formato. Aumenta-se a participação do CNMP e se diminui a participação desses órgãos internos que são tão importantes. E se cria também, novamente, e já encerro, pelo menos essa parte, a possibilidade do Conselho Nacional do Ministério Público rever decisões do Conselho Superior do Ministério Público. Claro que eu não me refiro aqui à atividade meio, aos atos de gerência da instituição. Isso deve ser, sim, revisto pelo CNMP, deve estar sujeito ao controle do Tribunal de Contas. Eu falo daquela atividade típica do promotor e do procurador na investigação de interesses lesivos da sociedade e também na investigação criminal contra, aí virou uma tautologia positiva, organizações criminosas, e temos muitas nesse país. Muito bem. Deixa eu, para encerrar aqui a nossa conversa, eu vou fazer o contrário, eu vou manter a palavra com você, Penteado, e encerro com o Freire. Nós tivemos ontem à noite a demissão de um procurador que foi integrante da Lava Jato no Paraná, o Diogo Castor, simplesmente porque ele financiou um outdoor em homenagem à Lava Jato. Ele que assim, não estava com a ficha limpa, né? Nunca tinha sido tomado nenhum tipo de advertência, nenhuma suspensão, e logo a primeira punição que ele leva em função deste crime, né, que está sendo colocado, foi a demissão do serviço público. Agora, hoje, nós tivemos há pouco o CNMP novamente decidindo pela abertura de um processo contra os 11 ex-integrantes da extinta Lava Jato lá do Rio de Janeiro, que são acusados, os réus, que já viraram réus, o ex-senadores, o Romero Jucá e o Edson Lobão, que foram denunciados por corrupção, organização criminosa nas obras lá de Angra 3. A defesa desses senadores alegou que a divulgação da denúncia violou o sigilo dos autos. Bom,
a tese está sendo discutida, mas o fato é que o CNMP resolveu abrir o procedimento administrativo disciplinar contra esses procuradores, com a perspectiva de também punir com a demissão esses procuradores que investigaram os poderosos lá no Rio de Janeiro. Eu te pergunto, Penteado, estas punições, elas são justas, na sua opinião? Você acha que o CNMP está votando hoje, ontem, com a faca no pescoço por causa da PEC da vingança que está no Congresso? Cláudio, apurações, investigações são sempre devidas numa instituição republicana. Nós não tememos investigações, nós não tememos apurações, e tenho certeza que isto estará sob controle do Poder Judiciário. O que nós não podemos é deixar promotores e procuradores com receio no amanhã de enfrentar poderosos. O áudio Sempre lembrar sempre que o Ministério Público é a instituição constitucional que defende os hipossuficientes. Isso significa, muitas vezes, afrontar poderosos. Nós precisamos de autonomia e de independência para defender a sociedade brasileira. Freire, por favor, sua manifestação final. Tem que ativar aqui o som. Olha, a primeira coisa que eu acho que era bom você esclarecer é que essa punição não tem nada a ver com essa nova formatação que a PEC está pretendendo. É com o sistema anterior, né? Para a gente entender bem que não se trata de nenhuma PEC da vingança. A vingança pode estar sendo dada sem PEC alguma, para que a gente discuta já com uma certa seriedade. Não é necessário, para ter processos como esse, nenhuma PEC novidadeira. O que nós temos aí já faz necessariamente e tem toda a cobertura da legislação que aí está, ou da ausência de legislação. Talvez se tivéssemos uma legislação mais efetiva, você não tivesse esses abusos que inclusive permitiram que o Supremo Tribunal Federal interferisse de forma completamente indevida, depois, inclusive, de ter já consolidado todo um processo e que isso ajudou, sem nenhuma dúvida, a uma certa desmoralização e insegurança jurídica no Brasil. Então, o que nós precisamos ter clareza é de que regulamentar, exigir código de ética, ter maior transparência, isso não significa, em hipótese alguma, acabar com a conquista que foi para o Brasil um Ministério Público com autonomia na defesa de direitos difusos da cidadania. Esse texto, inclusive, eu participei diretamente na Constituição. E isto é uma grande conquista. Agora, não pode ninguém ficar imaginando, no regime democrático, que não se pode discutir uma lei e que se queira dizer que esta lei é incompatível com a democracia. Pode ter até dispositivos que precisam ser revisados, reformados e não admitidos. E o Cidadania está claramente nesta posição, mas o Cidadania não quer deixar de dizer que o Ministério Público brasileiro precisa ter uma regulamentação para melhor garantir, inclusive, o seu trabalho, que é importante para o processo democrático. Eu só queria dizer isso, porque nós estamos vivendo no Brasil algo que, quando se pretende modificar alguma coisa, se vem de imediato e como se fosse algo inconcebível, se tentar uma discussão sobre como melhorar a legislação. Podemos até correr riscos de piorar, mas não temos que imaginar que não cabe esse debate no Congresso Nacional sobre uma nova regulamentação. E contem conosco para manter a autonomia que tenho condições de dizer que foi conquista por nós, depois da luta contra a ditadura militar e na Constituinte brasileira, e garantindo durante todo esse período a atuação do Ministério Público
e ressaltando o seu importante papel. Mas também nós não nos furtamos a discutir, quando necessário, o que é preciso aprimorar na legislação, sem nenhum retrocesso. E é nesse sentido que estamos dizendo que o Cidadania não vai permitir nenhuma interferência na autonomia, que foi uma grande conquista que o Ministério Público teve no Brasil. Agora, também não tenha dúvida, nós não vamos nos furtar a discutir tudo aquilo que pode aprimorar a legislação brasileira. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a presença de ambos aqui, Roberto Freire, presidente do Cidadania, e Paulo Penteado, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Muito obrigado pela colaboração aqui no Papo Antagonista. O programa permanece aberto para novas oportunidades.